Amém. Deus é bom. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Aplauda esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz. Aleluia. Voltamos nessa noite com a nossa série de ministrações acerca de uma vida transformada, uma mente transformada. E rapidamente eu quero passar com vocês pelas nossas ministrações anteriores, só lembrando o tema. E nós, na primeira ministração, nós falamos sobre mude a sua mente. Slide. Mude a sua mente. Você pode ler comigo essa frase que está ali embaixo? Vamos lá, 1, 2, 3. Você lembra disso? Você lembra? Lembra porque você viu agora ou você tem exercitado isso na sua vida? Você tem crido em impossíveis. Por isso que eu trouxe essa lembrança para você aqui nessa noite. Essa foi a primeira ministração, a primeira que nós fizemos. Em seguida nós falamos sobre voltar à missão primordial. Voltar à missão primordial, dominar. E uma frase que ficou, um texto que ficou gravado nessa ministração foi esse aí. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Para isso se manifestou. Viu? Eu fui em outra versão, não estou olhando. Vamos lá, 1, 2, 3. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E nós aprendemos nessa noite que nós fomos chamados nesse tempo para destruir as obras do diabo. Amém? E temos conduzido a nossa vida nessa direção e temos buscado a direção de Deus para que em todas as circunstâncias e situações nós possamos realmente com ousadia nos levantar para destruir as obras do diabo. Terceira ministração, tornando-se o lugar da habitação de Deus. Tornando-se o lugar da habitação de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Nascemos para viver sob céus abertos. Sem essa bênção, falharemos em suprir a terra com os recursos do céu. Terceira ministração que nós vimos. A seguir nós falamos sobre revelação e entendimento. Entendermos aquilo que o Senhor está nos revelando, aquilo que Ele está nos direcionando. E a frasezinha é, vamos lá? Florescemos com a revelação profética, mas perecemos sem ela. E a última dessa primeira parte que nós fizemos foi o entendimento é uma experiência. Onde nós vimos que muitas vezes nós não experimentamos aquilo que Deus tem e quer fazer na nossa vida, porque como seres humanos falhos e muitas vezes racionais demais, nós queremos entender tudo antes de darmos o passo. E vamos juntos? Precisamos pedir para ter uma experiência daquilo que cremos. Aí estão as primeiras ministrações acerca desta série que nós estamos fazendo de uma mente transformada. E nessa noite eu quero falar com você sobre milagres são pedagógicos. Nós precisamos aprender com os milagres. Nós precisamos aprender com aquilo que Deus proporciona na nossa vida ou na vida de alguém através de nós. Há um ensinamento nisso, há nutrientes que nós precisamos retirar, que nós precisamos pegar nessas situações, nesses milagres que acontecem, para trazer isso como um ensino, como um aprendizado à nossa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, não basta colocar a nossa revelação em prática, como nós vimos anteriormente. Não basta apenas colocar a revelação em prática, precisamos também nos tornar estudiosos dos milagres. O que Deus fez aqui?
Como ele agiu aqui, como isso foi acontecer, qual o caminho percorrido até aqui. E nessa ministração também não poderia deixar de ter aí um pensamento para você que diz assim: precisamos aprender a ver. Precisamos aprender a ver, observando o efeito do mundo invisível sobre o que é visível. Os milagres oferecem essa oportunidade mais do que qualquer atividade cristã. Isso é tremendamente revelador. Os milagres, eles podem ser deslumbrantes, eles podem ser até dramáticos, mas eles não se destinam primeiramente a nos maravilhar. Isso é muito interessante, porque isso quebra muitos paradigmas na nossa vida. Muitas vezes nós vemos o agir de Deus, né? Deus nos dá milagres, as coisas acontecem na nossa vida ou através da nossa vida, e aquilo não passa de mais um evento, de mais uma experiência que temos para contar. Mas não é bom contar experiências, pastor? Não é bom falar do que Deus fez? É bom. Mas eu diria para você que poucas são as pessoas que falam sobre isso, poucas são as pessoas que testemunham acerca disso. Vide a vida de Jesus enquanto esteve nessa terra. Quantas pessoas foram curadas, quantas pessoas foram libertas de seus cativeiros, quantos mortos ressuscitaram. E você não ouve mais, você não vê mais nas escrituras sagradas, eu não estou falando aqui de 100%, mas você não vê mais aquelas pessoas usando aquela situação para fazer algo a mais. Um ou outro, nós vemos o endemoniado gadareno que ele quer ir com Jesus, ele quer estar com Jesus, mas Jesus tem um propósito divino maior para a vida dele. E ele vai por toda a região de Decápolis e todas aquelas 10 cidades daquela região e começa a pregar o evangelho, e começa a falar daquilo que Jesus tinha feito na sua vida. Ele aprendeu, ele retirou nutrientes daquele milagre, ele retirou ensinos daquele milagre, daquilo que ele experimentou na sua própria vida, e não ficou com ele, não ficou apenas com mais uma experiência, com mais uma coisa que ele experimentou. Nós podemos passar a vida experimentando milagres, experimentando encontros, milagres com Deus. Porém é necessário nós extrairmos experiências, extrairmos coisas poderosas dessas experiências, aprendermos com essas experiências. Se isso não acontecer, alguma coisa vai falhar lá na frente. Nós vamos falhar em testes lá na frente, em outras situações lá na frente. Sabe, querido, se isso já aconteceu com você em algum momento, em alguma circunstância da sua vida, não se sinta mal. Não se sinta mal, porque com os discípulos também foi assim. Com os discípulos também aconteceu dessa forma. Marcos 6 relata um milagre maravilhoso, estarrecedor, diante de uma grande multidão. Diante de uma grande multidão. O texto é bastante conhecido. É a primeira multiplicação de pães, dos pães e peixes. E os discípulos estão ali. O final do dia já está chegando. E Jesus fala para eles para irem para outro lugar. E ele fala, despede a multidão. E os discípulos falam, Senhor, como vamos despedir a multidão agora? Eles estão com fome. Eles estão o dia todo conosco. Como vamos fazer isso? Mas também não temos como dar de comer. Alimentar uma multidão dessa. E algumas versões, eu acho que a versão de Marcos mesmo, fala até em valores que eles teriam muito dinheiro para alimentar toda essa gente. E Jesus pergunta a eles, qual é a pergunta que Jesus faz aos discípulos? Você não conhece a passagem da multiplicação dos pães? Vou parar com a série Uma Mente Transformada e vamos pregar aqui os evangelhos. Se não sabe, o que Jesus pergunta para eles? O que vocês têm aí? Por favor, não erre a quantidade de pão e peixe. Ah, era pão e peixe, pastor? Era pão e peixe. Quantos pães e quantos peixes?
Pastor, eu fiquei meio confuso, você falou que foi o primeiro milagre, teve outros? É que eu não sabia, então, deu uma confusão aqui na mente e tal. Diga, 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. Era tudo o que aqueles discípulos tinham. E você conhece a história, eu acho. Eu devia ler esse texto, mas é muita coisa. Marcos 6, marca aí, você que está anotando. E Jesus pede que eles tragam aqueles 5 pães e os 2 peixes. E Jesus pega aqueles 5 pães e 2 peixes, chama os 12, diz o texto que ele parte os pães, reparte os pães, reparte os peixes, dá para os discípulos e diz para eles alimentarem a multidão. O final desse texto fala que naquele dia foram alimentados 5.000 homens. Mulheres e crianças não foram contados. Então nós fazemos uma estimativa aí de aproximadamente perto de 20.000 pessoas. Com 5 pães e 2 peixes. Quem fez o milagre? Vamos, sem medo de ser feliz. Quem fez o milagre? Não. Não foi Jesus que fez o milagre. Jesus pediu os pães e peixes, ok? Não. Jesus disse, o que vocês têm aí? Eles trouxeram o quê? Os pães e os peixes. Jesus reparte os pães e os peixes. Se 5.000 homens foram alimentados, como é que você faz para dividir 5 pães e 2 peixes em 5.000 fatias? Estou me atentando, obrigado, querido. Isso é uma benção. Me atentando somente aos 5.000 homens. Como que se divide 5 pães em 5.000 fatias? Agora, ele diz uma palavra mágica. E aquele pão se transforma numa montanha de pão. E a multidão vem ali e pega, faminta, e dá aquele furdunço, e aquela muvuca, e não sei. É isso que o texto diz? O texto diz que ele reparte, dá aos 12, os pães e os peixes repartidos, e diz para eles, dê-lhes de comer. Pensa na cena. Pensa na cena. Mas você imagina a situação. Eles estão lá, e na medida que cada uma das pessoas vai pegando no cesto o pão e o peixe, o cesto vai enchendo. É isso? Não. Não cessa de ter pão e peixe no cesto. O cesto não encheu, os cestos não ficaram cheios, e eles saíram com o cesto sem conseguir carregar no meio da multidão, não. Não é isso que a palavra diz, o milagre aconteceu através da mão dos discípulos. Eles obedeceram uma direção, eles entenderam o que Jesus queria fazer para aquela multidão e obedeceram essa direção. E na medida que eles vão entregando esses cestos, que eles vão levando esses cestos, o texto diz que eles fizeram grupos de 50 e de 100 pessoas. E na medida que eles chegam nesses grupos, as pessoas vão pondo a mão e vão pegando o pão e vão pegando o peixe, e toda aquela multidão foi alimentada. E o texto termina dizendo que sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. É um milagre, você concorda comigo? É um milagre. É um agir sobrenatural. Mas eles falharam no teste. Eles falharam no teste. Mais tarde, próprio você lendo Marcos 6, você vê que Jesus diz para eles atravessarem para o outro lado, no barco. Entrem no barco e vão para o outro lado, enquanto eu vou para o monte orar. E o texto diz que, enquanto ele estava no monte orando ali, ele viu em seu espírito, olha isso,
Ele viu em seu espírito os discípulos se esforçando para remar, a quase ponto de perder a sua vida, quase prontos para perder sua vida. E aí o texto diz que ele foi andando sobre as águas. Quando os discípulos o viram, se espantaram, acharam que era um fantasma. É isso que o texto diz. E Jesus, eles gritaram para Jesus, viram e gritaram para Jesus, e Jesus acaba entrando no barco. Jesus entra no barco, os ventos e as ondas cessam, os discípulos se acalmam, mas eles ficam perplexos, porque não haviam compreendido o milagre anterior. Veja, o projeto de Jesus, o projeto dele, o que ele diz no texto? Ele diz assim: entrem no barco e vão. Existia uma ordem clara e certa de Jesus acerca do que eles deviam fazer? Sabe, queridos, muitas vezes nós já temos a direção de Deus com relação ao que é para nós fazermos. Deus já disse o que é para ser feito, mas aí as tempestades surgem, as circunstâncias surgem, as situações se avolumam, mas Deus já disse, Ele já deu uma ordem, Ele já deu uma direção. Ele disse para os discípulos: vão para o outro lado. Espera aí, aquele que multiplicou os pães, não foi Ele que multiplicou, Ele deu só nas nossas mãos, e enquanto nós fomos entregando, as coisas aconteceram. Cessa vento, cessa a tempestade, em nome de Jesus, para vento, para a tempestade. Isso teria levado eles a aprenderem com o milagre. Mas não, eles se desesperaram, eles ficaram apavorados a ponto de confundir Jesus com um fantasma. O projeto de Jesus não era entrar no barco, o projeto de Jesus era sair do monte orando e andar sobre as águas e passar para o outro lado e encontrar com eles do outro lado. Jesus dá direções à nossa vida, Jesus dá orientações à nossa vida, Ele nos mostra o caminho a seguir, mas muitas vezes nós estamos perdidos nas tempestades da vida, porque não aprendemos com aquilo que Ele já fez na nossa vida. Ainda estamos procurando saber, e Ele diz assim, Ele diz que o coração deles estava endurecido. É um final estranho para essa história. É um final estranho para ela, mas ela nos ensina isso. Os discípulos obedecem perfeitamente quando executam o milagre dos pães e peixes. Você não vê eles discorrendo sobre nada, mas o coração deles ainda permanecia endurecido. Eles não viram através do milagre, eles não aprenderam através do milagre. Aquele milagre não havia transformado a vida deles ainda, a mente deles ainda. E quantos de nós caminhamos assim? Quantos de nós andamos assim? Podemos perfeitamente obedecer ao Senhor, sermos fiéis, estarmos nos cultos, nas reuniões, sermos ofertantes, dizimistas, instrumentos até para que milagres aconteçam, mas o coração ainda está endurecido por aquilo que Deus está proporcionando para fazer mais. Sabe, queridos, Deus não é alguém que nos leva até um degrau e diz: aí já acabou para você, a sua história está aí, agora espere até a minha volta, um dia eu vou te buscar, mas aí já é a sua história. Deus tem sempre algo maior e melhor para fazer na nossa vida e através da nossa vida, sempre. Mas quantos de nós paramos? Ele queria que os discípulos extraíssem daquele milagre algo poderoso, mas eles se contentaram com aquilo, eles não aprenderam, não foram além. Por isso ele diz: o coração de vocês está endurecido. Eles fizeram tudo o que Jesus disse para fazer. No entanto, quando eles se deparam com o problema seguinte, quando eles se deparam com a circunstância seguinte, fica claro que eles não aprenderam a lição. E qual foi a lição? Eles deveriam ter visto
o papel deles no milagre. O papel deles no milagre. É por isso que Jesus, deixa eu forçar a palavra aqui, só para você entender. É por isso que Jesus não quer sair por aí curando as pessoas, Ele quer usar a sua vida para que isso aconteça. Para que você entenda o propósito divino que há em você. O propósito para o qual você foi criado. O propósito de como Ele quer te usar nessa terra. De como Ele quer fazer coisas maravilhosas, extraordinárias, sobrenaturais, através da sua vida. Em você e através de você. É claro que Ele pode fazer do jeito que Ele quer, como Ele quer, sem nos usar, sem usar nenhum ser humano. Isso é óbvio, isso está claro, mas Ele quer usar a nossa vida para isso. A lição para eles foi isso, eles deveriam ter visto o papel deles no milagre. Jesus disse claramente para eles: deem a eles de comer. Ele não falou: eu farei isso por vocês. Ele não disse assim: bom, já que vocês não resolveram, eu vou resolver esse negócio aí. Como muitas vezes nós fazemos. Não foi essa a afirmação dele. Foi o toque deles, a obediência deles. Com isso a comida foi multiplicada. E no entanto, eles não entenderam nada. Sabe, queridos, a palavra fala, a Bíblia nos fala sobre influências na mente. Influências que determinam como nós interagimos terra e céu. Como nós interagimos com o reino. E essas influências, elas nos afetam à medida que nós nos esforçamos, buscamos entender aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, através da nossa vida. Nós não podemos sair de reuniões como essas que nós temos vivido, de células maravilhosas que temos experimentado, e dizer assim: não vejo a hora de estar junto de novo. Essa é uma afirmação legal, bacana, mas Deus está dizendo assim: é muito pouco que está querendo. Você deveria dizer: o que eu experimentei hoje, eu quero viver chegando em casa. O que eu experimentei hoje, eu quero viver lá no meu trabalho. O que eu experimentei hoje, eu quero viver quando eu estiver andando na rua. O que eu experimentei hoje é para todo dia, é para toda hora, é para todo momento, a despeito das circunstâncias. Senão, tornam-se apenas coisas emocionais, coisas momentâneas na nossa vida. E a Bíblia fala dessas influências. Mateus 13:33 fala sobre os fermentos na mente. E ele dá 3 nomes a isso. Mateus 13:33, eu vou ler na versão da Bíblia Mensagem, diz assim: o reino de Deus é como o fermento que uma mulher põe na massa para fazer muitos pães, e fica esperando a massa crescer. Em Marcos capítulo 8, do verso 13 ao verso 21, diz assim, também na versão da Bíblia Mensagem: então se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Essa já é uma outra passagem. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Depois da advertência, eles discutiam entre si dizendo: ele está dizendo isso porque não temos pão. Você está entendendo que eles não entenderam nada? Nem você está entendendo. Mas você vai entender, em nome de Jesus. Eles discutiam entre si: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Eu fiquei tentando nesses dias me colocar na pele dos discípulos e
com certeza eu também teria ficado intrigado, esperando uma resposta definitiva de Jesus, e Jesus fustigando os discípulos para levá-los a um patamar maior, e eles ali sem entender nada do que estava acontecendo, sem entender nada do que Jesus estava dizendo. O texto diz, ao ele dizer no texto, guardai-vos do fermento do fariseu e do fermento de Herodes, Jesus estava advertindo eles quanto às influências da mente que podem roubar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está proporcionando, aquilo que Deus está levando nós a experimentar. Como eu disse aqui, os nutrientes daquela revelação, os nutrientes daquilo que Deus está fazendo. Quantos tipos de fermentos são mencionados? Quantos? 3. Quais o nome deles? Fermento de Herodes, fermento dos fariseus e fermento do reino. Deixa eu dar uma notícia para você. Esses fermentos estão ativos, vivos, nos nossos dias, hoje nos nossos dias ainda. E de uma forma grandemente, mexendo com a nossa maneira de pensar, a nossa forma de viver, e tudo com relação à nossa vida. E Jesus está chamando a atenção dos discípulos para isso. Ele está dizendo, em outras palavras, acordem. Todos nós sabemos que, no nosso contexto, o fermento, ele é uma figura, ele é um produto que é colocado na massa para quê? Para que a massa cresça. Mas o que precisa acontecer? Ele precisa ser esquentado de alguma forma. Eu lembro que minha mãe fazia pão feito em casa, e ela fazia aquela massa, e aquela massa ficava desse tamanhozinho, e quando eu não entendia isso ainda, ela colocava numa bacia grande aquela massa, e aí ela cobria aquilo, e horas depois a gente via que aquela massa estava até saindo para fora da bacia que ela havia colocado. E o fermento, na palavra, ela fala dessa figura de influência sobre a nossa mente. Essa figura de influência que tem. E da mesma forma que o fermento no mundo natural, ele precisa do fogo, ele precisa ser esquentado de alguma forma aquela massa para que ele venha a crescer. O fogo da dificuldade faz com que o fermento na nossa mente, na nossa vida seja exposto, seja trazido. E nós muitas vezes não sabemos o que fazer diante daquilo que estamos vivendo. Os discípulos não sabiam o que fazer. E tinham acabado de viver um milagre poderoso. Quantas vezes já passamos por situações assim? Quantas vezes já experimentamos circunstâncias assim? Deus nos livrou de coisas terríveis no passado, nos tirou de situações desesperadoras, mas daqui a pouco estamos vivendo aquilo de novo, numa outra circunstância mais semelhante, e não sabemos o que fazer. Não aprendemos com o que Deus fez no passado, não aprendemos com o milagre que Ele fez lá atrás. E é isso que a palavra nos orienta, essa mudança de mente que nós temos que ter. E eu quero falar para vocês rapidamente sobre esses 3 fermentos. O fermento de Herodes, olha lá, é uma influência ateísta, alicerçada na força do homem e nos sistemas criados pelo homem. E aí nós podemos falar como a política, a vontade popular, a persuasão, Mas o fermento de Herodes, ele exclui Deus totalmente. Ele exclui Deus totalmente. Se ele tivesse uma declaração de fé, nós poderíamos dizer que a declaração de fé, a afirmação cética dele é: Deus ajuda aqueles que se ajudam. Quantas vezes você já ouviu isso? Não só ouvi, pastor, eu já disse isso. Quantas vezes já dissemos isso? Deus ajuda aqueles que se ajudam. Se no barco tivesse alguém sobre essa influência, uma pessoa sobre essa influência, essa pessoa diria assim: da próxima vez, vamos fazer uma lista de todas as coisas que nós temos que ter no barco, para que a gente não esqueça de nada. E assim o problema estará resolvido. Assuma a responsabilidade, você que não fez a lista, você que estava responsável por isso.
seja alguém que vence pelo seu próprio esforço. Essa é uma mente tomada pelo fermento de Herodes, pelo que a palavra relata como fermento de Herodes. Eles não pensam em impedir o conselho de Deus, a direção de Deus, através da sua palavra, diante das circunstâncias, ou de convidar a Deus para intervir nas situações. Não, eu vou fazer por mim mesmo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer da minha forma. Mas tem o fermento dos fariseus também. E o fermento dos fariseus, ele é diferente do fermento de Herodes. Ele representa o sistema religioso. Ele abraça a Deus na teoria, mas não na prática e na experiência. Ele conhece tudo acerca de Deus. Ele conhece a Bíblia de trás para frente. Ele cita os versículos, ele cita os textos, ele conta todos os milagres de Jesus, mas a experiência com Deus é totalmente removida. Não existe experiência com Deus. Os fariseus têm Deus na forma, mas sem poder. Sem poder. Talvez se eles estivessem no barco, eles dissessem: Deus na sua soberania determinou que você estivesse nesse barco, sem pão algum, para que você pudesse identificar melhor aqueles que também não têm nada nesse momento. Há sempre uma explicação para aquilo que você está vivendo. Há sempre uma explicação para aquilo que você está passando. Há sempre algo a ser explicado para a circunstância da sua vida. Sabe, querido, hoje milhões de pessoas dentro de uma igreja estão satisfeitas com o que já conhecem, com o que já experimentaram. Quando Deus está dizendo: ei, eu tenho mais. Ei, eu posso fazer mais através da sua vida. Ei, eu quero fazer mais através de você. Eu quero fazer mais em você. Essas pessoas, elas estão contentes, estão acomodadas com o fato de pertencerem a um certo tipo de igreja, a uma certa instituição, mas estão desligadas do Deus vivo, estão desligadas daquilo que Deus quer fazer, de um Deus ativo, de um Deus invasivo aqui e agora, que quer fazer hoje. E sob a influência desse fermento, o fermento dos fariseus, muitos cristãos encontram explicações para todas as coisas. Essa doença é porque na sua família, já tem, já é hereditário, então fatalmente com você ia acontecer também. Essa situação aí é porque, então tem sempre uma explicação, tem sempre algo que eles podem explicar. Essa pessoa, ela está atormentada porque ela tem, olha como ela vive também, olha como que é a vida dela, olha como ela conduz as coisas na sua vida. Queridos, quando Jesus está perto de um problema, aquilo adquire um propósito. Quando Jesus, o Cristo que vive em nós, e quem está perto do problema somos nós, e Ele que vive em nós está perto daquele problema, isso adquire um propósito. Isso não pode se entrar no mundo das explicações, não pode entrar no ateísmo religioso, que isso foi para aqueles dias, isso foi para aquele tempo, hoje não é mais assim. E muitas vezes a nossa mente está dominada por isso, dominada por essas situações. E quando o Senhor vem e usa as nossas vidas, e através da presença dEle em nós somos usados para que, assim como os discípulos, o milagre aconteça, a obra do diabo é desfeita na vida daquela pessoa, na nossa vida ou naquelas circunstâncias. Mas nós precisamos aprender com o que Ele está fazendo. Não podemos achar que é apenas mais um momento, que é mais uma situação. E Jesus deixa claro isso, Ele expõe essa característica das influências de Herodes e dos fariseus, que ambas se baseiam no temor do homem. Será que eu faço? Será que eu vou nessa direção? Será que
Será que vai ser assim? Será que vai ser dessa forma? De novo nós voltamos ao entendimento e não ao experimentar. Ambas situações são motivadas por aquilo que as pessoas pensam, por aquilo que já faz parte da sua mente, da sua cultura, do seu ensino de vida, não daquilo que Deus pensa a respeito dela. E aí os discípulos se veem naquela situação, voltados a tudo aquilo que eles conheciam do mar. O vento quando vem desse jeito não é fácil. Olha, quando sopra desse lado aqui é complicado, vai vir tempestade aí, mas agora nós já estamos no meio, o que nós vamos fazer? E o desespero toma conta. Quantas vezes na nossa vida as situações acontecem da mesma forma? Não aprendemos com aquilo que Deus já fez anteriormente. Sabe, queridos, Deus está levantando um povo que está deixando de lado o fermento de Herodes influenciar a sua mente. Deus está levantando um povo que está deixando de lado o fermento dos fariseus dominar a sua mente e está voltando a sua mente para aquilo que o reino tem para as suas vidas. Deus está levantando um povo que tem crido que o céu está aberto para ser manifestado na terra. Aprenda com aquilo que Deus está fazendo. Aprenda com o mover de Deus. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Aquele que o reverencia, aquele que o obedece, a intimidade dele é para esses. Você não revela as suas intimidades, você não abre a sua vida para qualquer pessoa. Você abre a sua vida para quem você confia, para quem confia em você, para quem caminha perto de você. Não é diferente com o Senhor, a intimidade do Senhor, Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem. A esses Ele dará a conhecer a sua aliança. Isso é grande demais. Isso é precioso demais. Provérbios 29:25, quem teme ao homem arma ciladas. Quem teme ao homem fica preocupado, tem que resolver isso, tem que dar um jeito nisso, tem que preparar isso, tem que isso. O temor está baseado no homem, mas o que confia no Senhor, diz a palavra, está seguro. É a palavra de Deus. E o que aprendemos com isso? Como exercitamos isso no nosso dia a dia? Jesus está dizendo para aqueles discípulos: cuidado com o fermento de Herodes, cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a influência que eles podem trazer à mente de vocês. Cuidado. Você pode passar momentos, mas não viver uma vida com Ele. Você pode passar, tivemos aqui semana passada, domingo passado, um tempo maravilhoso. E eu comentava com alguém no final do culto e dizia: cara, como é que pode? É só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode fazer isso. Alguém chegar aqui e dizer assim: eu não queria ir para esse encontro, eu falei a semana inteira que eu não ia, chegou na sexta-feira eu disse que eu não ia, eu cheguei lá querendo ir embora, no sábado eu queria ir embora, e no domingo essa pessoa está aqui testemunhando ao Senhor e dizendo: mas Deus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Cara, só Deus pode fazer isso. Quantas sessões com profissionais altamente capacitados e gabaritados essa pessoa viveria e não experimentaria um agir tremendo e poderoso de Deus como esse? Não experimentaria. Jesus está dizendo àqueles discípulos: cuidem, para que a mente de vocês não seja influenciada pelo que a sociedade está dizendo lá fora. O fermento de Herodes e o fermento dos fariseus nada mais é do que o que a sociedade quer ditar, do que a sociedade vive, do que ela diz muitas vezes, do que ela sopra muitas vezes nos seus ouvidos, nos nossos ouvidos. Mas, depois de advertir contra o fermento de Herodes e o fermento dos fariseus, ele fala sobre o fermento do reino. E o fermento do reino sabe que qualquer coisa é possível a qualquer momento. Diga assim: qualquer coisa
é possível a qualquer momento. Lembre disso, querido. Com Jesus, qualquer coisa é possível a qualquer momento. O reino que nós professamos, o reino que nós vivemos, o reino que nós somos cidadãos, qualquer coisa é possível a qualquer momento. Qualquer coisa. Ele é ativado quando você e eu, com um coração terno, nos rendemos aos padrões de pensamento de Deus. Sabe, queridos, os discípulos pensaram que a vida começava com o que lhe faltava. Faltou pão. Ah, Jesus resolveu. Lembra, porque na cabeça deles Jesus tinha resolvido. E muitas vezes nós vivemos a vida dessa forma. As coisas começam por aquilo que está faltando. E com essa atitude eles trouxeram uma contradição. A revelação que Deus tinha acabado de dar, a provisão sobrenatural que Deus tinha acabado de fazer. Precisa faltar para que algo aconteça. Sabe que qualquer coisa é possível a qualquer momento. Qualquer coisa. É como eles tivessem arrancado o plugue da tomada do poder de Deus. Coloquei a tomada, a coisa aconteceu, o poder agiu, não precisa mais, tirei, agora quando faltar de novo, eu vou lá e conecto novamente. Quantas vezes já agimos assim? Quantas vezes já agimos assim? Quantas vezes conduzimos a nossa vida dessa forma? Corremos para Deus, fazemos propósitos com o Senhor, dependendo da área em que estamos passando a necessidade. Se a situação é na área financeira, Deus, eu vou ser dizimista, Senhor, eu vou ser ofertante, Senhor, eu vou fazer um voto contigo, eu vou dar uma oferta todo domingo e tal, até a provisão vir. A provisão veio. Que voto? Quando? Está trabalhando só no que falta. Circunstância na família, problema com o filho. A igreja tinha que fazer uma série sobre família. Tinha que ministrar sobre família. Tivemos um curso sobre educação de filhos recentemente. Dá para contar nos dedos quantas pessoas. A pastora Leila ministrou lá na escola deles, no Paraguai, pegou o nosso material aqui, chamou os pais. Pergunta para ela, os pais que mais precisavam, porque eles estão lá acompanhando todos os dias, foram? Não foram. E assim vamos vivendo a vida, longe do reino, influenciado não pelo fermento do reino, mas influenciados pelo fermento do mundo, Herodes e os fariseus. Arrancamos o plugue da tomada do poder de Deus. Sempre que nós recorremos a essas situações, eu preciso ouvir algo a esse respeito. Não, você precisa viver isso todos os dias. Isso é o reino. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e não por ter ouvido falar. E não por ter ouvido falar. Os discípulos tinham aquela palavra fresca, tinha acabado de acontecer, mas eles não entenderam. Jesus está dizendo, por que vocês estão discutindo por não ter pão? Por que vocês estão discutindo por isso? Ainda não entenderam, ainda não compreenderam. Realmente vocês têm o coração endurecido. Realmente vocês têm o coração endurecido. Eles não sabiam, não aprenderam pela experiência o que Deus podia fazer. O que Deus queria fazer através deles. Mas Deus os leva àquela experiência, esperando que a partir daquele milagre, eles vivessem um novo padrão de vida. Eles olhassem as coisas agora de uma forma diferente. Eles olhassem para as situações de uma forma diferente. Eles vivessem de uma forma diferente. É assim que Deus quer que aconteça conosco quando Ele faz algo na nossa vida.
Ele não quer que vivamos momentos de emoção. Ele não quer que vivamos momentos de prantos, de choro, derramado na presença dEle, sem que isso nos leve a coisas maiores. É muito bom se derramar na presença do Senhor. É muito bom experimentar Deus movendo, Deus como se fosse uma massa jogada dentro de uma betoneira ou de uma batedeira mesmo, e você vê aquilo movendo. É muito bom quando a palavra de Deus vai fazendo isso na nossa mente e vai fazendo isso no nosso coração, mas isso tem um propósito divino. E o propósito divino é nos treinar para que vivamos uma vida totalmente diferente daquela que estávamos vivendo até agora, até aquele momento. E esse foi o propósito de Jesus com eles. Sabe, queridos, quando Deus faz um milagre em você, e você pode vê-lo, e você faz parte dele, Ele está te ensinando uma outra dimensão de vida. Ele está te ensinando a depositar fé no invisível. Ele está te ensinando a olhar as coisas de uma forma diferente. Não deixe que quando a circunstância volte um mês depois, no dia seguinte, um ano depois, você seja tomado de novo de surpresa. Não, olhe para aquilo que Deus já fez. Ele já deu as ferramentas para você agir. Você já sabe, você já foi treinado. Você já foi ensinado. Por isso você precisa tirar daquele milagre que você experimentou, daquilo que você tem experimentado, os ensinos, os nutrientes que tem naquele milagre, para que Deus faça ainda coisas maiores na sua vida. Sabe, muitas vezes eu gostaria que a minha primeira reação a uma adversidade sempre fosse ter fé. Sempre. Mas às vezes isso leva uns minutos, às vezes isso leva um dia, 2 dias, para que eu possa olhar para aquilo e dizer: Senhor, perdão pela minha falta de fé. E quantos de nós agimos assim? Quantos de nós não confiamos no Deus que fez ontem na nossa vida? Continua sendo o mesmo Deus que quer nos levar a fazer coisas maiores. Vivemos essas circunstâncias, momentos de angústias, de ansiedades, de perturbação. E não há motivos para isso. Olhamos para a palavra de Deus e vemos que não há motivos para isso. Olhamos para o agir de Deus na nossa vida e vemos que não há motivos para isso. Por que estamos assim? Por que estamos angustiados? Por que estamos permitindo que as tempestades nos abalem? Que as circunstâncias nos abalem? Que as situações tomem conta da nossa vida? No pensamento do reino, qualquer coisa é possível a qualquer momento. Qualquer coisa é possível a qualquer momento. Mas nós precisamos detectar de onde vêm as tempestades. Precisamos estar atentos a de onde vêm as tempestades. As tempestades da vida, assim como os milagres, elas podem apresentar desafios, oportunidades tremendas para nós crescermos. E 2 textos na palavra de Deus nos remetem a isso. Porque faz muita diferença nós sabermos, nós entendermos que tipo de tempestade nós estamos, em que tipo de situação nós estamos enfrentando. Marcos capítulo 4, do verso 35, e esse eu quero ler com você. Marcos capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Abra aí a sua Bíblia ou acesse o seu smartphone. Diz assim, Marcos 4, do 35 ao 41. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos?
Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma tempestade, mas há outros tipos de tempestade que Deus envia para nos mostrar que nós estamos indo na direção errada. E essa tempestade, ela tem um exemplo em Jonas, capítulo 1. Jonas capítulo 1, do verso 4 e o verso 6. Do verso 4 ao verso 6. Jonas capítulo 1, verso 4 ao verso 6 diz assim: o Senhor, porém, fez soprar um vento sobre o mar, um forte vento sobre o mar. Quem fez soprar? Quem fez soprar o forte vento? E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia de que forma? Profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Duas tempestades, ok? Você entendeu que são duas tempestades? Duas tempestades no mar. Duas tempestades e dois propósitos diferentes para cada uma delas. Uma nós vimos no texto, a de Jonas, enviada por quem? Por Deus. Diga: a tempestade que veio sobre Jonas foi enviada por Deus. A tempestade. E a que veio sobre o barco onde Jesus estava dormindo e os discípulos estavam. A de Jonas foi enviada por Deus. E a que veio sobre o barco dos discípulos. Arrisca. Tempestade normal, veio naquele dia, né? O tempo não estava tão legal. Eles nem tinham o aplicativo ali que dá para ver se amanhã vai ter sol e tal e tudo mais. Enviada pelo diabo. Mas Jesus estava lá no barco, pastor. Como foi enviada pelo diabo? Jesus não está em você? O diabo não levanta a circunstância todo dia contra a sua vida? É mesmo, né? Por quê? Para que eles não fizessem a obra do outro lado. Para que pessoas não fossem salvas, não fossem curadas, não fossem alcançadas do outro lado. Mas não quero me deter nisso, quero pegar essas duas situações, porque cada uma delas tem outra coisa em comum. Cada uma delas envolvia um homem dormindo, ok? Certo? Jesus era homem, certo? Enquanto viveu nesse mundo, a palavra diz que ele era homem igual a nós, sujeito às mesmas fraquezas e tentações, mas ele decidiu não pecar, decidiu escolher Deus. Então as duas situações envolviam um homem dormindo no barco. Por causa de uma depressão que ele estava vivendo, né, e querendo escapar daquilo, não querendo viver aquela realidade desagradável, né? E o outro, porque sabia que estava vivendo a realidade do reino na terra. Um texto fala: Jonas dormia no porão do barco. O outro texto fala: Jesus dormia com a cabeça sob um travesseiro na popa do barco. Olha a diferença entre dormir com medo e dormir com a realidade do reino sobre a sua vida. Sério? Jesus está ali. Estou dormindo, eu estou fazendo a obra do Pai. Eu estou fazendo o que o Pai me mandou fazer. Ele mandou nós ir com o barco para o outro lado. Eu estou te falando o pensamento de Jesus. Jesus nem estava pensando nisso.
Ele não deixou que a circunstância tomasse a vida dele. A questão é: em que tempestade você está? Em que tempestade você está? E você está lidando com ela da maneira que Deus quer que você lide com ela? Você está lidando com ela da forma como Deus quer? Você deixou que os milagres passados fossem um tutor que leve você a um lugar de fé adequado a esse desafio atual, a essa situação atual? A tempestade dos discípulos foi enviada pelo diabo para impedir que eles fizessem a vontade de Deus. Mas a tempestade de Jonas foi enviada por Deus para fazê-lo voltar à vontade de Deus. O diabo não queria que os discípulos fizessem a vontade de Deus, mas Deus queria que Jonas fizesse a sua vontade. Que tempestade você está vivendo? Em que tempestade você está nesta hora? Algumas pessoas enfrentam tempestades na vida, porque elas estão lá, caminhando com Deus, mas de repente, Deus vira à esquerda, e elas viram à direita. De repente, a sua vida nesse momento não é a mesma vida de situações e necessidades lá de trás. Deus já fez coisas maravilhosas. Eu posso andar sozinho, eu posso escolher o meu caminho, eu tenho direito a viver os meus sonhos, a viver os meus planos, a fazer a minha vontade, a servir do jeito que eu quero servir, a entender as coisas do jeito que eu quero entender. A cultura é minha família é assim, eu aprendi assim, eu sou racional mesmo e ninguém vai me mudar isso. Meu amado, o problema é seu. Mas Deus foi para a esquerda e você foi para a direita. Não reclame das tempestades na sua vida. Não reclame. Você pode ser tudo isso e fazer da forma que você quiser. Mas há um propósito divino na sua vida que Deus quer fazer cumprir. Há algo maior que Deus quer fazer cumprir. Muitos de nós vemos as tempestades e oramos como os discípulos oraram. Quando viram Jesus dormindo no barco, como que eles oraram? Qual foi o clamor deles? Senhor, não se importa que morramos? O que Jesus fez? Se levanta, responde a oração deles. Sabe, queridos, a maioria de nós se sente, como é que eu poderia dizer, muito confortável, feliz, se sente bem quando Deus responde às nossas orações. Estou certo? Você se sente bem quando Deus responde a sua oração? Eu vou levantar aqui para você levantar junto, não é pegadinha. Nós sentimos bem quando Deus responde a oração. Tempo de clamor, tempo de busca, e pedimos para as pessoas orarem por nós. Sabe, eu acho que olhando para esse texto, nós poderíamos até aplaudir os discípulos por fazerem a coisa certa nessa circunstância. De orarem, de clamarem. Mas olha que interessante. Depois que Jesus repreende a tempestade, Jesus olha para eles e diz: como é que não tendes fé? Tente ir para a cabeça dos discípulos. Como é que não tendes fé? E talvez os discípulos tenham... Espere um instante, Jesus. Eles não falaram, eles não são tontos, né? Às vezes nós somos. Não você é, nós somos, eu disse, tá? Mas talvez eles tivessem pensado assim: eu tive fé. Eu tive fé suficiente para falar com o Senhor.
Eu orei. E a minha oração fez com que tu agisses. Você fez o que eu pedi. Eu tive fé suficiente para isso. Eu pensei que eu fosse pago para orar, e se fosse pago para fazer. Mas não é assim. Não é dessa forma. É nossa responsabilidade ordenar que a circunstância, que a tempestade, que o obstáculo, que o levante do inferno, que as obras do diabo desapareçam, saiam em nome de Jesus. Deus já fez uma obra tremenda na nossa vida. Deixa eu repetir uma coisa para você que eu digo sempre aqui. E alguém me lembrava essa semana na nossa célula. Alguém me lembrava, pastor, sabe quando você faz essa pergunta lá? Você quer ver como Deus já fez milagres tremendos na sua vida? E muitas vezes são tão sobrenaturais, que muitas vezes você nem lembra dele e você não aprendeu com eles. Qual é a pergunta que eu sempre faço aqui? Onde você estaria se não fosse Jesus? Como estaria a sua família? Como estaria o seu casamento? Como você estaria profissionalmente? Como você estaria hoje se não fosse Jesus? Ele nos levou a experimentar tudo isso. Ele nos levou a viver tudo isso com Ele. Para quê? Para que Ele continue fazendo? Não, para que nós façamos em Seu nome. Para que nós possamos dar ordem às circunstâncias. Ele falou, obras maiores vocês farão. Obras maiores vocês farão. Nós deveríamos intervir nas circunstâncias e nas situações na perspectiva do céu. Na perspectiva do céu, naquilo que a palavra do Senhor declara. O céu invadindo a terra, o céu invadindo aquela situação, o céu se movendo em favor daquela situação. Porque o Cristo que habita em nós já nos deu autoridade para declarar que toda tempestade na nossa vida saia em nome de Jesus. Mas muitas vezes colocamos o nosso braço para trás como acovardados, como aprisionados e permitimos que aquilo nos tome. Permitimos que aquelas circunstâncias se sobreponham na nossa vida. Precisamos aprender com aquilo que Jesus já fez em nós. Sabe, querido, se Jesus está dormindo no seu barco, não é porque Ele está esperando que você o desperte com o seu choro, com o seu lamento, com a sua oração, seja ela qual for. Mas é porque há um propósito divino nisso tudo. Ele está querendo que você use as ferramentas que Ele já te deu. Aquilo que Ele já te capacitou para gerar um resultado celestial naquela circunstância. Por isso que eu digo sempre para você, você não está no lugar onde você está por acaso. Deus não te colocou onde te colocou por acaso. Ele não é um Deus, como muitos dizem, que intervém no final. Parece que fica esperando que a gente ore, e lá no final Ele intervém. Não precisa ser assim. Não é dessa forma que Ele quer que as coisas aconteçam. Se geralmente na sua vida, Ele intervém no último minuto, quando você já não tem mais forças, quando não dá mais, você não sabe mais o que fazer, em geral porque nós não estamos usando as ferramentas que Ele já nos deu da forma certa e da forma adequada. É porque nós não aprendemos ainda com os milagres que Ele já fez na nossa vida. Nós deveríamos olhar para as circunstâncias e dizer, situação financeira, você está encerrada na minha vida em nome de Jesus. Problemas na minha família, vocês acabaram em nome de Jesus. E nós declarar
nós declarar, porque Ele já nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, diz a sua palavra. O que nós temos vivido? O que nós temos vivido? Precisamos reconhecer que nós já estamos equipados para toda e qualquer tempestade da vida. Já estamos equipados. Fomos treinados por aquilo que Deus fez anteriormente. As mulheres que foram para o encontro semana passada, vocês já foram preparadas, foram treinadas para as circunstâncias que a vida trouxe essa semana e vai continuar trazendo, mas Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo na vida de vocês já capacitou vocês para vencerem as circunstâncias que vão se levantar. E isso vai gerando mais treinamento, e a nossa vida já não é mais a mesma, porque olhamos para ela de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Vamos permitir que o fermento do reino encha a nossa mente. Vamos permitir que o fermento do reino inunde a nossa mente. Vamos permitir que a revelação e a experiência com Deus nos leve a lugares maiores, a lugares mais altos, a uma maneira de encararmos a vida diferente de como temos encarado até aqui. Porque é isso que Deus quer, e é isso que Deus quer fazer em nós e através de nós. Nós cantamos: Espírito de Deus, vem sobre nós. É muito bom cantar Espírito de Deus vem sobre nós. E nós sentimos o encher do Espírito Santo de Deus. Mas nós podemos sair daqui, por essa porta, ir para as nossas casas e continuar vazios. Se não entendermos que aquele encher que nós tanto cantamos e experimentamos é algo que no reino que nós servimos é para qualquer hora, qualquer momento, qualquer circunstância. Nós não precisamos de um momento específico. Nós não precisamos de um momento preparado, com toda a excelência, para que Deus haja. Ele quer nos usar onde nós estivermos, diante das circunstâncias que estivermos. Mas esteja atento àquilo que Deus está fazendo, àquilo que Ele está te dirigindo, àquilo que a sua vida tem conduzido, o que você tem conduzido a sua vida. Esteja atento a isso. Esteja atento a isso, para que você não se perca nas tempestades da vida. 2 tempestades, lembre dessas tempestades. 2 homens dormindo, mas com propósitos totalmente diferentes. Jesus está no seu barco. O seu barco não é o barco da depressão. O seu barco não é o barco de Jonas. O seu barco não é o barco que foge do propósito de Deus. E se é, troque, mude. Sai Jonas e traz Jesus para ele. O seu barco é onde o mestre está com a cabeça no travesseiro, porque ele já sabe que todas as coisas que existem a seu respeito nos céus já foram declaradas para que você seja um vitorioso para a honra e glória do nome de Jesus. Aprenda com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Aprenda com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Nós podemos cantar como nós cantamos a última música. A atmosfera já mudou. Não somos mais os mesmos. Não somos mais os mesmos. Não somos mais crianças precisando de um leitinho. Deus quer nos dar uma comida mais sólida. Deus quer nos levar a experiências mais profundas. Deus quer nos levar a experimentar coisas maiores. Não perca tempo. Abra o seu coração para aquilo que Deus está fazendo. Deixe Deus agir, deixe Deus mover. E olhe para cada coisa, comece a lembrar de cada coisa que você já viveu. E se você fizer esse exercício lembrando de um milagre que você já viveu, Deus já proporcionou, de circunstâncias que
de uma hora para outra, né, no nosso jargão popular, de uma hora para outra as coisas se resolveram. Não foi de uma hora para outra. Você foi treinado no milagre anterior. Deus já te capacitou nos milagres anteriores. Ele já deu as ferramentas para você. Por isso não fique esperando pelo último minuto. Não fique esperando, né, quando a gente diz, né, a água já passou aqui do nariz. E nem a mãozinha está mais para fora da água. Declare sobre todas as tempestades e circunstâncias da sua vida: o meu Deus vive e reina na minha vida hoje e sempre. E Ele me levantará como um vitorioso, como uma vitoriosa nessa situação. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Declare novamente: a atmosfera mudou. A atmosfera já mudou. Estás aqui. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar. Transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar. Transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar. Transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Envolve-nos, Senhor, Espírito Santo. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer.
evidências surgirão. Teu Espírito está. Declare, milagres podem existir. Aleluia. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. Teu Espírito está aqui. As evidências surgem. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. O Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Só sua voz, declare, milagres podem existir.